Bem-vindo ao canal Na Armadilha dos Desejos. Aqui compartilhamos histórias apaixonantes sobre infidelidades. Bom proveito! O quarto estava em penumbra, iluminado apenas pela fraca luz do candeeiro na minha secretária. As minhas mãos tremiam enquanto ajustava a alça do meu vestido preto, aquele que raramente usava, mas que naquela noite parecia quase uma armadura. O chão de madeira fria sob os meus pés descalços parecia mais real do que nunca, enquanto o meu reflexo no espelho me observava com uma mistura de medo e determinação. Então, ouvi passos. Lentos, calculados, ecoavam pelo corredor em direção ao meu quarto. A minha respiração acelerou, e um arrepio percorreu a minha espinha. Fiquei imóvel em frente ao espelho, observando como a porta se abria com um rangido suave. Ali estava Luiz, o meu padrasto, com a sua expressão calma de sempre e aquele sorriso que tanto me incomodava, embora minha mãe o descrevesse como encantador. Mariana, estás linda esta noite, disse ele com uma voz grave, aquela que fazia cada palavra soar como uma insinuação. Não respondi. A minha mente procurava desesperadamente uma saída enquanto ele avançava mais um passo. Afastei-me até as minhas costas tocarem na parede. Os seus olhos percorreram o meu corpo lentamente, e, embora não dissesse mais nada, o seu olhar dizia tudo. Senti-me encurralada, vulnerável, como se estivesse numa armadilha cuidadosamente preparada. Por que estás tão tensa? Só queria conversar contigo, acrescentou com um sorriso que nada tinha de inocente. As minhas mãos procuraram algo com que me proteger, qualquer coisa, enquanto ele se inclinava um pouco mais perto. O perfume dele, misturado com um leve aroma a álcool, preenchia o ar. Tudo naquele momento era sufocante, a sua proximidade, o seu olhar, até o silêncio que nos envolvia. Alguns meses antes. O meu nome é Mariana, tenho 22 anos, e até há pouco tempo vivia numa pequena vila costeira no sul de Portugal com a minha mãe, Filipa. Ela sempre foi o meu maior apoio, o meu refúgio, o meu tudo. Após a morte do meu pai, quando eu tinha apenas 5 anos, a minha mãe dedicou a sua vida a cuidar de mim. Apesar das dificuldades, sempre encontramos uma forma de seguir em frente juntas. Quando Filipa conheceu Luiz, tudo mudou. Eu tinha 18 anos na altura, e embora me surpreendesse a ideia de a minha mãe se interessar por alguém depois de tantos anos, ela parecia realmente feliz. Luiz era um homem atraente, com um sorriso fácil e uma personalidade que cativava todos. Trabalhava como gerente numa empresa local e estava sempre impecavelmente vestido, o que só aumentava o seu carisma. Quando ele se mudou para a nossa casa, tentei adaptar-me. No início, parecia que tudo estava bem. Luiz era simpático comigo, sempre atencioso e disposto a ajudar nas tarefas domésticas. Parecia o companheiro perfeito para minha mãe. Mas, aos poucos, as coisas começaram a mudar. Notei que os seus olhares para mim se tornavam mais longos, mais intensos. No início, pensei que era imaginação minha, mas havia algo na forma como ele me observava que me deixava desconfortável. Às vezes, quando passava por mim, a sua mão roçava na minha, e, embora pudesse parecer um acidente, acontecia com demasiada frequência. Uma vez, enquanto estava na sala a estudar, Luiz sentou-se no sofá à minha frente. Não disse nada, apenas me observou. Fingi que não percebia, mas o meu coração batia descontroladamente. Após alguns minutos, levantou-se e saiu da sala, mas o desconforto que deixou não desapareceu. Após um longo dia na universidade, decidi tomar um banho relaxante. Deixei a minha roupa numa cadeira perto da porta da casa de banho, incluindo a minha roupa interior, e mergulhei na água quente. Senti a tensão do dia desaparecer aos poucos, mas então algo me alertou. Ouvi um leve rangido, como se alguém estivesse no corredor. Fiquei em silêncio, tentando escutar,
mas não ouvi mais nada. Convenci-me de que estava a ser paranoica. Quando terminei, envolvi-me numa toalha e saí para me vestir. Mas, ao olhar para a cadeira, notei que a minha roupa interior tinha desaparecido. Procurei por toda a casa de banho, pensando que talvez a tivesse movido sem perceber, mas não estava em lado nenhum. Saí para o corredor e vi Luiz sentado no sofá, a ver televisão como se nada tivesse acontecido. A minha mãe estava na cozinha, alheia a tudo. Está tudo bem, Mariana? Perguntou Luiz com aquele sorriso que agora me parecia aterrador. Assenti lentamente e voltei para o meu quarto, com um nó no estômago. Algo estava errado, e eu sabia. As semanas que se seguiram ao incidente com a minha roupa íntima foram marcadas por um desconforto que crescia a cada dia. Luiz continuava a agir de forma aparentemente normal diante da minha mãe. Ele cozinhava, consertava coisas pela casa e até se oferecia para me levar à universidade quando ela não podia. Para qualquer pessoa de fora, ele era o marido perfeito, mas eu sabia que havia algo sombrio por trás daquela fachada. Comecei a sentir-me vigiada, como se uma sombra invisível me seguisse a todos os lugares. Especialmente no banheiro. A porta era feita de vidro fosco e, embora de dentro fosse difícil ver algo, do lado de fora era possível distinguir uma silhueta borrada se alguém estivesse parado diante dela. No início, pensei que era apenas a minha imaginação, mas, aos poucos, percebi que sempre que tomava banho, via uma figura imóvel, que depois desaparecia. Uma noite, depois de um longo dia, decidi relaxar com um banho quente. O vapor preenchia o banheiro, envolvendo-me como um refúgio temporário do mundo lá fora. Mas então, vi novamente a silhueta de alguém parado em frente à porta. O meu coração parou, e o sabonete escorregou das minhas mãos. Mãe? Perguntei, com a voz trêmula. Não houve resposta. Aproximei-me lentamente do vidro, tentando distinguir algo, mas, antes que pudesse dizer mais alguma coisa, a figura desapareceu. Abri a porta apressadamente, esperando encontrar alguém no corredor, mas ele estava vazio. Tudo o que eu ouvia era o leve som da televisão na sala de estar. Luiz estava lá, sentado confortavelmente, enquanto a minha mãe lavava a louça na cozinha. Voltei para o banheiro, mas a sensação de inquietação não desapareceu. Naquela noite, tranquei a porta do meu quarto antes de dormir, algo que nunca antes tinha sentido necessidade de fazer. Com o tempo, os incidentes começaram a acumular-se. Luiz parecia sempre encontrar uma desculpa para estar perto de mim. Se eu estivesse na cozinha a preparar algo, ele entrava com qualquer pretexto e ficava a observar-me. Se eu estivesse a ler na sala, ele sentava-se demasiado perto. Sempre era sutil, mas o suficiente para me fazer sentir vulnerável. Decidi conversar com a minha mãe. Uma tarde, enquanto Luiz estava no trabalho, sentei-me com ela na mesa da sala de jantar. Olhei nos olhos dela, procurando a melhor forma de dizer o que estava a sentir. Mãe, preciso falar contigo sobre o Luiz, disse finalmente. Ela levantou o olhar, surpresa. O que aconteceu? Ele fez algo errado? Respirei fundo e tentei manter a calma. É que, notei coisas estranhas. Às vezes sinto que ele me observa demasiado. E, bem, houve um incidente no banheiro. Não consegui terminar a frase antes de ela me interromper. Mariana, estás a ser ridícula. O Luiz é um bom homem. Só está a tentar ser gentil contigo. Talvez estejas a interpretar as coisas de forma errada. Não, mãe. Isso não é normal, insisti, sentindo um nó na garganta. Olha, eu entendo que não seja fácil para te aceitar alguém novo na nossa vida, mas o Luiz jamais faria algo para te magoar. Precisas confiar nele.
As palavras dela deixarão-me sem reação. Não importava o que eu dissesse, ela não iria acreditar em mim. Para ela, Luiz era perfeito, e qualquer coisa que eu dissesse seria vista como uma tentativa de sabotar a felicidade dela. Nessa noite, enquanto ouvia a minha mãe e o Luiz conversarem e rirem na sala de estar, não consegui evitar sentir-me completamente sozinha. Fechei-me no meu quarto, tentando concentrar-me nos estudos, mas a minha mente estava longe. O que eu poderia fazer? Se a minha própria mãe não acreditava em mim, a quem eu poderia recorrer? Por volta da meia-noite, ouvi um barulho no corredor. Os meus músculos ficaram tensos, e as minhas mãos apertaram a caneta que segurava. Levantei-me lentamente e caminhei até a porta. Pela fresta debaixo da porta, vi uma sombra mover-se. As minhas mãos tremiam enquanto eu girava a chave para ter a certeza de que a porta estava bem trancada. Ouvi uma leve batida na madeira. Mariana? Era a voz do Luiz, baixa e quase num sussurro. Estás acordada? Não respondi. Fiquei imóvel, esperando que ele fosse embora, mas ele continuou ali, parado do outro lado da porta. Eu conseguia sentir a presença dele, mesmo sem vê-lo. Finalmente, depois do que pareceram horas, ouvi os passos dele se afastando. Nessa noite, não consegui dormir. A sensação de insegurança tinha atingido o seu ponto máximo. Eu estava presa na minha própria casa, rodeada por pessoas que deveriam proteger-me, mas que agora eram a fonte do meu medo. Os dias que se seguiram ao estranho encontro noturno foram uma prova constante para minha paciência e força. Luiz continuava a agir como sempre, atencioso e gentil, mas os olhos dele, aqueles olhos que pareciam ler cada canto da minha mente, vigiavam-me constantemente. A minha mãe, completamente cega a tudo, continuava a sorrir e a falar sobre como era sortuda por tê-lo nas nossas vidas. Eu sentia-me presa, como se estivesse numa gaiola, incapaz de gritar por ajuda. Uma tarde, enquanto a minha mãe estava no mercado e Luiz arranjava algo na garagem, decidi tomar um banho rápido. A água quente corria pela minha pele e, embora tentasse relaxar, o medo estava sempre presente. Tinha trancado a porta, como já tinha começado a fazer ultimamente, mas isso não trazia a tranquilidade que costumava sentir na minha própria casa. Quando terminei e fui buscar a minha roupa, percebi que a roupa íntima, que eu tinha deixado cuidadosamente sobre a cadeira, não estava lá. O meu coração parou por um momento. Procurei por todo o banheiro, verifiquei cada canto, mas não estava em lugar nenhum. A ideia de que alguém pudesse ter entrado enquanto eu estava lá dentro fez-me tremer. Envolvi-me numa toalha e saí para o corredor. Tudo parecia tranquilo. A porta da garagem estava aberta e ouvi o som de ferramentas sendo manuseadas. Caminhei lentamente para lá, a respiração acelerada, as mãos trêmulas. Luiz? Chamei, com a voz trêmula. Ele virou-se, com uma chave inglesa na mão e aquele sorriso que eu tanto odiava. O que foi, Mariana? Perguntou, como se nada estivesse errado. Nada, respondi rapidamente, dando alguns passos para trás. Mas não conseguia evitar olhá-lo, tentando ler no rosto dele algum sinal de culpa. Voltei para o meu quarto, mas o desconforto não desapareceu. Eu não tinha provas, mas algo dentro de mim sabia que Luiz estava por trás de tudo aquilo. Era como se ele quisesse lembrar-me constantemente de que tinha controle, até mesmo sobre as coisas mais pequenas. Nessa noite, durante o jantar, Luiz agiu com normalidade, até mais conversador do que o habitual. Falava sobre o trabalho, sobre o quanto apreciava a minha mãe e sobre como queria que todos fossemos uma família feliz. Eu mal conseguia olhá-lo nos olhos. Cada palavra que dizia era um lembrete de quão indefesa eu estava. A certa altura, enquanto a minha mãe ria de um dos seus comentários,
senti o pé dele roçar na minha perna debaixo da mesa. Fiquei paralisada, incapaz de reagir. Luiz continuou a falar como se nada tivesse acontecido, mas os nossos olhares cruzaram-se por um breve instante, e eu vi aquela expressão que só eu conhecia. Levantei-me bruscamente, desculpando-me e dizendo que precisava ir ao banheiro. Fechei a porta atrás de mim e encostei-me a ela, tentando controlar a respiração. Não podia continuar a viver assim, mas também não sabia o que fazer. A minha mãe estava completamente sob a influência dele, e qualquer coisa que eu dissesse seria vista como exagero. Quando voltei à mesa, Luiz parecia totalmente calmo, enquanto a minha mãe servia mais vinho para ele. Sentei-me em silêncio, evitando qualquer contato visual. Sentia que estava a perder, pouco a pouco, o controle sobre a minha própria vida. Alguns dias depois, decidi que não podia mais ignorar o que estava a acontecer. A minha mãe tinha de saber a verdade, por mais difícil que fosse para ela aceitar. Encontrei-a na sala, organizando alguns papéis. Mãe, preciso falar contigo. É importante, disse com firmeza. Ela levantou o olhar, preocupada. O que foi, filha? Sentei-me à frente dela, com as mãos entrelaçadas, tentando encontrar as palavras certas. É o Luiz, comecei, sentindo a voz tremer. Ele tem agido de forma estranha comigo. Olha para mim de um jeito que não é normal. E houve coisas que aconteceram, coisas que não posso ignorar. A expressão dela ficou tensa. Mariana, não estou a entender. Que coisas? Contei tudo, desde os olhares até ao desaparecimento da minha roupa íntima e ao incidente debaixo da mesa. Enquanto falava, sentia o peso no meu peito aliviar-se, mas o rosto da minha mãe ficava cada vez mais sério. Mariana, já chega, interrompeu-me finalmente. Não sei o que pretendes, mas o Luiz jamais faria algo assim. Ele é um bom homem, e tu, estás a imaginar coisas. Não estou a imaginar nada. Exclamei, sentindo as lágrimas a encherem os meus olhos. Mãe, por favor, tens de acreditar em mim. Isto não é normal. Ela levantou-se de repente, com o rosto vermelho de raiva. Não voltes a dizer uma coisa dessas sobre o Luiz. Ele é meu marido, e confio nele mais do que nas tuas histórias absurdas. Fiquei sentada, sentindo o meu mundo desmoronar. Não só ela não acreditava em mim, como estava disposta a defender o Luiz a todo custo. Percebi que estava sozinha nisto, completamente sozinha. Nessa noite, enquanto me deitava, não conseguia parar de pensar em como tudo tinha chegado a este ponto. A minha própria mãe, a pessoa em quem mais confiava, escolheu um homem que mal conhecia em vez de mim. Sentia uma mistura de raiva e tristeza que me consumia por dentro. Antes de fechar os olhos, ouvi passos do lado de fora da porta. O meu coração acelerou. Eu sabia quem era, mas desta vez não fiz nenhum barulho. Apenas fechei os olhos e esperei que ele fosse embora. Mas, na minha mente, uma coisa era clara, isso não tinha acabado. Na manhã seguinte, o ambiente na casa estava tenso. Luiz agia como se nada tivesse acontecido. Sentou-se à mesa do pequeno almoço, folheando o jornal enquanto a minha mãe servia café. Eu mal conseguia olhá-lo sem sentir uma mistura de medo e nojo. Dormiste bem, Mariana? Perguntou de repente, com a voz calma. Assenti sem levantar o olhar, tentando não mostrar o quanto a presença dele me afetava. A minha mãe, alheia a tudo, sorriu enquanto se sentava ao lado dele. Hoje preciso sair cedo, disse ela, dirigindo-se a Luiz. Mariana, fica em casa. Eu volto tarde. Tentei protestar. Posso ir estudar na biblioteca? Perguntei, na esperança de encontrar uma desculpa para sair.
Não precisa sair, respondeu Luiz antes que a minha mãe pudesse dizer algo. Aqui tens tudo o que precisas. A minha mãe aceitou a resposta dele sem questionar. Depois de se despedir, saiu de casa, deixando-me sozinha com ele. O resto do dia passei fechada no meu quarto, tentando evitar qualquer contato com Luiz. No entanto, ao cair da noite, fui até a cozinha preparar algo para o jantar. Estava tão distraída com os meus pensamentos que não o ouvi entrar. Quando me virei, ele estava lá, encostado à porta, observando-me. Por que me evitas, Mariana? Perguntou, com um tom que parecia quase amigável, mas escondia algo muito mais sombrio. Não estou a evitar-te, respondi rapidamente, sentindo a minha voz tremer. Claro que estás, disse ele, aproximando-se lentamente. Passas o tempo todo no teu quarto, mal falas comigo. Recuei até que as minhas costas tocaram na bancada. A proximidade dele era sufocante, e o olhar fixo fazia com que todo o meu corpo se paralisasse. Não quero causar problemas, disse ele, inclinando-se para mim. Mas és tão bonita, Mariana. Não consigo evitar. Para! Gritei, tentando afastá-lo, mas ele era mais forte. A mão dele agarrou o meu pulso, enquanto o rosto dele se aproximava perigosamente do meu. Com todas as minhas forças, consegui soltar-me e corri para o banheiro, fechando a porta com força e girando a chave. Encostei-me à porta, ouvindo os batimentos descontrolados do meu coração, enquanto ele batia suavemente do outro lado. Mariana, não quis assustar-te, disse com uma voz calma. Só queria falar contigo. Não respondi. Fiquei ali, tremendo, até ouvir os passos dele se afastarem finalmente. Passei o resto da noite no banheiro, incapaz de sair até o amanhecer. Na manhã seguinte, quando finalmente saí do meu refúgio, encontrei a minha mãe na sala, preparando as coisas para o trabalho. Ela olhou para mim, franzindo a testa. O que aconteceu contigo ontem à noite? Perguntou, notando o meu rosto pálido e os olhos vermelhos. Respirei fundo e decidi que não podia mais calar. Contei-lhe tudo o que tinha acontecido, desde os primeiros sinais até a tentativa de Luiz na noite anterior. As palavras saíram atropeladas, mas eu não conseguia parar. Precisava que ela acreditasse em mim. A minha mãe ouviu em silêncio, mas, quando terminei, a expressão dela mudou para algo que eu não esperava, incredulidade. Mariana, isto é demais, disse ela finalmente, com a voz tensa. Não acredito que estás a dizer estas coisas sobre o Luiz. É a verdade, mãe. Gritei, sentindo as lágrimas começarem a cair. Ele não é quem tu pensas que é. Mas ela balançou a cabeça. Não sei o que se passa contigo, Mariana, mas isto não pode continuar. O Luiz contou-me o que aconteceu ontem à noite. Ele disse que tu tentaste seduzi-lo. As palavras dela deixaram-me sem ar. Senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. O quê? Murmurei, incapaz de processar o que acabava de ouvir. Mariana, acho que é melhor saíres, disse com frieza. Não posso permitir que continues a causar problemas nesta casa. Ela entregou-me uma mala com as minhas coisas e olhou para mim com olhos que eu já não reconhecia. Era como se eu fosse uma estranha, alguém que ela já não queria na vida dela. Com a mala na mão, saí da casa que durante anos tinha sido o meu refúgio. Cada passo que dava pelo pequeno corredor era como carregar um peso invisível nos ombros. A minha mãe, a pessoa em quem eu mais confiava, tinha escolhido acreditar num homem que mal conhecia, em vez de ouvir a própria filha. Luiz, com aquele olhar de triunfo disfarçado pela máscara de calma, ficou na porta, observando-me ir embora sem dizer uma palavra. Ao cruzar a soleira da porta, senti uma mistura de alívio e dor. Alívio por,
pelo menos, não ter mais que enfrentar a presença dele diariamente, mas uma dor profunda pela traição da minha mãe. Caminhei sem rumo pelas ruas, arrastando a mala e com as lágrimas caindo sem controlo. A cidade, que costumava parecer acolhedora, agora parecia fria e hostil. A minha mente estava cheia de perguntas sem resposta. Como começar de novo? Como viver sabendo que a minha mãe escolheu ignorar a verdade? Finalmente, cheguei à casa da minha amiga Clara, uma das poucas pessoas em quem sabia que podia confiar. Quando abriu a porta e viu o meu rosto, não foi preciso dizer nada. Ela abraçou-me com força, deixando-me chorar no ombro dela. Mariana, o que aconteceu? Perguntou com preocupação, enquanto me guiava até ao sofá. Contei-lhe tudo, desde os primeiros sinais até a noite em que Luiz tentou ultrapassar todos os limites. A expressão dela mudou da incredulidade para a raiva, e, quando terminei, ela abanou a cabeça. Não acredito nisso, disse finalmente. Mas consigo entender por que a tua mãe não quis ouvir-te. Às vezes, o amor cega as pessoas, mesmo quando isso significa ignorar a verdade mais evidente. Ofereceu-me ficar na casa dela enquanto eu procurava uma solução. Embora estivesse grata pelo apoio, sabia que não podia ficar ali para sempre. Tinha que encontrar uma forma de seguir em frente por conta própria. Embora tivesse deixado a casa da minha mãe, não conseguia escapar da sensação de que Luiz ainda tinha controle sobre a minha vida. Durante as noites, sonhava com o rosto dele, com a voz sussurrando coisas que eu não queria ouvir. Acordava suada, sentindo a presença dele, como se estivesse na mesma divisão que eu. Um dia, enquanto passeava pelo centro da cidade tentando distrair-me, senti que alguém me seguia. Parei em frente a uma montra, fingindo interesse, e olhei de relance. À distância, entre a multidão, vi Luiz. O rosto dele era inexpressivo, mas sabia que estava a observar-me. O meu coração começou a bater descontroladamente. Virei-me e comecei a andar mais depressa, tentando perder-me entre as ruas estreitas. Não entendia o que ele queria ou por que estava ali, mas a ideia de ser seguida por ele era aterrorizante. Finalmente, consegui despistá-lo e corri para a casa da Clara, onde fechei todas as portas e janelas. Quando contei a Clara o que tinha acontecido, ela insistiu para que eu fosse à polícia. Mas a ideia paralisava-me. O que eu diria? Como poderia provar o que Luiz tinha feito? Sem provas, seria a minha palavra contra a dele, e com a minha mãe do lado dele, as minhas hipóteses de ser ouvida eram mínimas. Certa noite, enquanto Clara estava no trabalho, decidi verificar a minha mala para organizar as minhas coisas. Enquanto retirava as roupas e outros objetos pessoais, encontrei algo que não me lembrava de ter colocado ali, uma pequena caixa de madeira. Ao abri-la, fiquei gelada. Dentro, estavam várias peças de roupa que tinham desaparecido do meu quarto semanas antes, cuidadosamente dobradas. A minha mente ficou num turbilhão de perguntas. Como aquelas coisas tinham ido parar à minha mala? Luiz as tinha colocado lá antes de me expulsar de casa? Por quê? As perguntas eram intermináveis, mas uma coisa era certa, isto ainda não tinha acabado. Naquela noite, enquanto olhava para a pequena caixa na cama, tomei uma decisão. Não podia continuar a fugir. Se queria recuperar o controle sobre a minha vida, precisava enfrentar Luiz e descobrir o que estava por trás de tudo. Mas sabia que não podia fazer isso sozinha. Precisava de provas, algo que revelasse o verdadeiro caráter dele e o expusesse. Clara concordou em ajudar-me. Juntas, começamos a planear como reunir evidências sem nos colocarmos em perigo. Sabíamos que seria arriscado, mas eu não via outra saída. Pela primeira vez em semanas, senti uma centelha de esperança. Talvez eu não estivesse tão sozinha como pensava.
O ar da noite estava carregado de tensão. O meu coração batia com força enquanto caminhava em direção à casa onde tudo tinha começado. Depois de semanas a planear cuidadosamente cada passo com Clara, tinha chegado o momento de enfrentar Luiz. Sabia que isto era um risco enorme, mas também era a única forma de recuperar a minha paz. Clara ofereceu-se para acompanhar-me, mas pedi-lhe que esperasse por perto, pronta para chamar a polícia se algo corresse mal. Não podia permitir que mais ninguém se envolvesse neste caos. Entrar sozinha naquela casa era aterrador, mas sentia que enfrentá-lo diretamente era a minha única opção. Quando cheguei, a porta estava entreaberta. O silêncio no interior era quase opressivo, e cada passo que dava em direção à sala ecoava na minha cabeça como um tambor incessante. Encontrei Luiz sentado no sofá, com uma taça de vinho na mão. Ao ver-me, ele sorriu com aquela calma inquietante que eu tanto odiava. Mariana, que surpresa vê-la por aqui, disse com a voz suave. Pensei que já tinha decidido não voltar. Não estou aqui por vontade própria, respondi, tentando manter a voz firme. Precisamos conversar. Ele levantou-se lentamente, pousando a taça na mesa. Conversar? Claro. Sempre estou disposto a ouvir, acrescentou, dando um passo em minha direção. O meu corpo ficou tenso, mas não me movi. Tirei a pequena caixa de madeira da minha bolsa e coloquei-a sobre a mesa à frente dele. Explique isto, disse, apontando para as peças de roupa dentro. Luiz olhou para a caixa com um sorriso que não alcançava os olhos. E o que quer que eu diga? Talvez tenha esquecido onde as deixou. Não minta, retruquei, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Sei que foi você. Sei de tudo o que fez, e não vou ficar em silêncio. A expressão dele mudou. A máscara de calma que sempre usava começou a desmoronar-se, revelando uma mistura de frustração e raiva. E o que pensa fazer? Perguntou, dando outro passo em minha direção. Vai contar à sua mãe? Já tentou isso, e sabemos como acabou. Não preciso que a minha mãe acredite em mim. Só preciso de provas, respondi, levantando o telefone que tinha estado a gravar toda a conversa. Pela primeira vez, vi um lampejo de medo nos olhos dele. Ele deu um passo à frente, tentando alcançar o dispositivo, mas recuei rapidamente, mantendo-o fora do alcance. Mariana, não tem ideia do que está a fazer, disse com um tom ameaçador. Sei exatamente o que estou a fazer, respondi. E desta vez, não vou deixar que continue a magoar-me. Antes que eu pudesse reagir, Clara entrou correndo pela porta, com o telefone na mão. A polícia está a caminho, anunciou, colocando-se ao meu lado. Luiz ficou imóvel por um momento, avaliando as opções dele. Finalmente, levantou as mãos num gesto de rendição e deu um passo atrás. Não sabem o que estão a fazer, murmurou. Estão a destruir uma família. Não, Luiz, foi você quem destruiu esta família, respondi com firmeza. Quando a polícia chegou, entregamos as provas que tínhamos reunido. Luiz foi preso naquela noite, e, embora eu soubesse que este era apenas o início de um longo processo, finalmente senti que podia respirar novamente. Dias depois, a minha mãe ligou-me. A voz dela estava carregada de confusão e tristeza. Ela tinha começado a duvidar das palavras de Luiz depois de a polícia se envolver, mas ainda não estava pronta para aceitar toda a verdade. Mariana, não sei o que pensar, disse num tom que parecia buscar consolo. Pense nisto, mãe, sempre tentei proteger-te, mesmo quando não quiseste proteger-me, respondi com calma. A nossa relação não se recuperaria de um dia para o outro, e talvez nunca voltasse a ser a mesma. Mas eu já não dependia do apoio dela para seguir em frente. Tinha aprendido a ser forte sozinha.
Com a ajuda da Clara, encontrei um pequeno apartamento e comecei a reconstruir a minha vida. Sabia que o processo seria lento, mas também sabia que tinha dado o primeiro passo em direção à liberdade. Uma noite, enquanto organizava as minhas coisas, encontrei algo que não me lembrava de ter colocado na bolsa, um pequeno papel dobrado com uma frase escrita em letras apressadas. Dizia: "Isto não acabou." Um arrepio percorreu o meu corpo enquanto segurava o papel nas mãos. Olhei à volta, certificando-me de que todas as portas e janelas estavam trancadas. Embora Luiz estivesse sob custódia, sabia que o impacto do que tinha vivido não desapareceria facilmente. Esta história ainda não tinha chegado ao fim, mas eu estava decidida a nunca mais ser uma vítima. Acontecesse o que acontecesse, enfrentaria o meu futuro com coragem. Obrigado por acompanhar o canal na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, deixe o seu like e não perca novas histórias.